Tá bom, vamos lá. Happy Hour, sextou com muita alegria e informação pra você. Happy Hour, dicas de moda, saúde, beleza e bem-estar. Happy Hour, o melhor de Ubatuba pra você, com Bruna Lacerda. Boa tarde, queridos ouvintes. É com muita alegria, informação e diversão que começamos mais um Happy Hour em 103.1 ao vivo em todas as plataformas digitais. Estamos aqui na Rádio Costa Azul, eu sou a Bruna Lacerda. Happy Hour, dia 29 de maio. O mês de maio está acabando, mas minhas convidadas hoje são maravilhosas. A gente vai falar de um assunto muito importante na vida de crianças e adolescentes, que é a importância da leitura, né? A Criarte, que é uma escola maravilhosa aqui da nossa cidade, está realizando um evento, uma feira literária, e eu estou aqui com minhas convidadas hoje, a Vanessa Costa Lopes, de onde tirei Lopes? Gente, ela já até veio aqui no programa. Minha amiga Vanessa Costa, coordenadora pedagógica, e a Maria Fernanda Bischoff, coordenadora pedagógica tambem. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde. É uma honra recebê-las aqui. Igualmente. Se eu estiver falando errado hoje, hein, gente, elas vão me corrigir. Hoje o português tem que estar tinindo. Muito legal tê-las aqui hoje no nosso programa, nessa sexta-feira. Eu sei que semana passada já aconteceu uma feira na Criarte. Eu quero que vocês contem pra gente, pros nossos ouvintes, como é que foi. Amanhã, dia 30, também vai ter uma outra, segunda parte da feira. Isso. Né? E fala pra gente, vamos começar a falar pros nossos ouvintes, pra quem tá descendo a serra aí, quem tá chegando na cidade, né, que vem passar o final de semana com a gente. Fica o convite também pra participar. A feira é aberta pra todos, só pros pais? Como é que é isso? Conta um pouquinho pra gente. Bom, Bruna, primeiro é um prazer e uma alegria muito grande estar aqui no seu programa mais uma vez. A feira ela é aberta à nossa comunidade educativa, aos nossos alunos, às nossas famílias, mas também é aberta à comunidade de Ubatuba. Então, quem quiser participar, né, também será muito bem-vindo na nossa feira. E sabe uma coisa que é bem interessante, Bruna, é que essas feiras, elas são tão importantes, né? Pensando do ponto de vista de município também, para esse incentivo à leitura, a gente dentro da escola faz todo esse trabalho, né, de incentivo à leitura com os alunos, com as famílias, mas o quanto que é importante a gente também fazer esse movimento, né, no nosso município, na nossa cidade. Então, por isso, a gente agradece essa oportunidade de estar divulgando a feira aqui também no seu programa. Sim, é muito importante, porque nessa era digital ainda, né, as crianças e adolescentes estão sempre o tempo inteiro ligados no celular, que a escola tem um papel fundamental, além dos pais em casa também, né? Mas a escola estender isso também, né? Incentivar. Porque hoje eu amo ler, e pra mim eu detesto ler em celular, aplicativo. Gente, não com os PDF, eu detesto que alguém mande. Vou mandar um livro, um e-book pra você. Eu não consigo nem abrir. Já me dá ansiedade só de abrir e ver aquele. Eu amo o cheiro do livro, eu gosto de guardar o livro, eu gosto de rabiscar o livro. Eu acho que é muito importante isso, né? E na nossa época, na minha geração, né? Era assim, não tinha celular na nossa pra gente ler, né? Não. A gente tinha que. Eu adorava a prova do livro, né? Na escola. Sempre. Sim, Ainda tem a prova do livro ainda? Nós temos alguns trabalhos que envolvem, né, o livro. Então, por exemplo, a feira que aconteceu do Fundamental 1, nós trabalhamos a importância da leitura e também trabalhamos ela de uma forma bilíngue, porque a nossa escola trabalha com bilíngue. Então, tudo que foi trabalhado na feira também teve o inglês junto. E nós trouxemos também um grupo de teatro de São Paulo com uma peça, The Color Monsters, que foi de um livro que as crianças leram e o teatro representou isso na hora da feira. E cada turma apresentou aquilo que eles aprenderam com o livro. Então, assim, os pais ficaram muito felizes em ver os filhos apresentando em português e em inglês. Que lindo! Então, isso é um diferencial da Criarte. Sim, muito bacana, porque a criança já sai dali, né, preparada. Sim, o inglês é tão importante. É muito importantíssimo. Tendo na escola, né, os meus sobrinhos todos estudam na Criarte. Eles são feras no inglês. Eu acho tão bonitinho eles falando inglês. Sim. E conta um pouquinho mais, por que vocês tiveram essa ideia? Como é que surgiu esse evento? Todo ano tem? É a primeira vez? Conta pra gente. A gente tem um projeto que acontece todos os anos, esse da Feira Literária. Então a escola tem esse papel de incentivar a leitura desde os pequenininhos até o ensino médio, né? Então desde a educação infantil até o ensino médio. E aí dentro da escola a gente tem projetos de leitura, mas tem a feira literária, que ela é específica para que os alunos possam apresentar todo o trabalho que foi desenvolvido com eles dentro da leitura
primeiro bimestre. Então, habitualmente, os nossos alunos leem, em média, um livro, pelo menos, né, obrigatório, por bimestre. Então, ou seja, todas as nossas turmas leem obrigatoriamente 4 livros por ano. Então, todos os nossos alunos vão ler 4 livros por ano. Mas sempre os primeiros livros do ano, a gente faz esse trabalho culminar na feira. Então, eles fazem a leitura, depois a gente transforma toda essa leitura em apresentação nessa feira, que é uma feira literária, mas que também tem não só o papel de incentivo, mas ela também é cultural, né? Então, resgatar, é isso que você estava comentando, a importância de resgatar, né, essa leitura, de ter o livro, o papel da família também é muito importante nesse incentivo, visitar bibliotecas, né, ir à livraria com os filhos, contar uma história, porque a escola, ela tem esse papel de incentivo desde os pequenininhos, de desenvolver projetos que possam já incentivá-los nesse sentido, mas a família também é muito importante. E aí, nesse momento, nessa feira, onde a gente une, né, a família, a escola, os alunos, para que eles possam apresentar todo o trabalho de leitura que eles realizaram, né, ao longo aí do bimestre, e que também as famílias possam participar junto com eles nesse momento, né. E aí tem nota, os alunos, é importante, né? Porque acho que as crianças só vão na base da nota, né? Dos pontos. E o que é gostoso de ver, Bruna, é que assim, a educação infantil, né, que é do mini até o pré-2, nós trabalhamos com faz de conta, né? O Era Uma Vez. Então a gente entra no mundo da princesa, do príncipe. Então assim, a gente faz ligações com as histórias, e tudo isso, como a Vanessa falou, é apresentado aos pais. Então eles passam um semestre inteiro trabalhando com a leitura e depois apresentado, e eles se empolgam, fazem atividades. Então isso é apresentado numa feira literária. Que bacana. Algum dos alunos já escreveu um livro lá ou ainda não saiu ainda esse escritor? Olha, ainda já tivemos histórias, né? Histórias feitas, histórias boas, né? Mas podemos pensar, né, Vanessa? Tem convidados? A gente temos sim. Vocês podem falar pra gente quem são sim, claro. E aí, quando a gente fala, né, desse incentivo à leitura, então a feira não tem só a apresentação de trabalho dos alunos, mas a gente tem amanhã, né, dia 30, nós estamos com a feira dos anos finais, que é de 6º a 9º ano e ensino médio, e nós estamos com vários autores locais convidados que estarão lá. São 6 autores locais para conversar, para falar um pouquinho sobre esse processo de produção de um livro, de escrita, como que isso, né, se deu. Então a gente vai estar com o Ricardo Martins, que o Ricardo veio aqui semana passada. Ele é um autor já, um querido, né, fotógrafo de natureza, mas que tem aí mais de 15 livros publicados, estará lá conosco. A Adriele Romero, que também é mãe, que escreveu um livro, né, recentemente também. Ela veio aqui também esses bacana. Dias, chorei até com a história dela. Sim. Então nós temos, né, alguns autores locais, Tatiane Lacerda, que estará lá conosco também, sua prima, a Rose Cabral. A Rose, minha chefinha aqui da rádio. A Milena Camargo é uma autora de livros infantis, que estará lá conosco também. O Júlio Mendes, que é um caiçara, autor de alguns livros também, inclusive falando sobre Ubatuba. Então acho que isso também é bastante importante, é uma parte que a escola, né, preza muito, que é também trazer esses autores para estar lá conversando com as famílias, com os alunos. Então as nossas crianças, os nossos adolescentes conseguem ter essa visão, né, de que é possível também escrever um livro. São autores locais, né, daqui, que a gente também faz esse inclusive incentivo. Inclusive você, né, Vanessa, que já veio aqui até mostrar o seu livro pra gente quando você lançou. Verdade. E que foi muito bacana, porque realmente as pessoas têm essa ideia de que é muito difícil escrever um livro. Por onde começar? Né? É uma coisa assim, muito distante, parece. Então, quando a gente desmistifica isso, isso é muito importante. A criança, às vezes, poxa, adora escrever. Eu adoro escrever, mas eu não sei nem por onde começar, quem eu vou procurar para lançar um livro. E eu acho muito importante trazer essa acessibilidade para a criança. Para quem sabe, né, dali da escola já nascem muitos outros outros autores, né? Autores, e isso é muito importante, porque a escrita é muito importante. Até porque nessa era digital, até quero ouvir a opinião de vocês, a gente já começa a escrever errado, abreviar tudo. E as pessoas, o português, estão assassinando o português.
Né? E como é que vocês veem isso como coordenadoras pedagógicas, né, de uma escola que falavam assim, meu Deus, na prova, né, caligrafia, então, antigamente tinha livro de caligrafia pra gente melhorar a nossa letra. Hoje em dia ainda existe isso ou não? Sim. Quer falar? Então, Bruno, você sabe que isso é muito interessante, porque de fato, né, quando a gente, agora com o digital, as crianças elas passam boa parte do tempo mesmo no celular, mas a leitura, ela amplia o nosso vocabulário, ela desenvolve, né, também a partir da leitura a gente desenvolve a escrita. E quem ler mais, aquelas pessoas que têm o hábito mesmo da leitura, você pode perceber que o vocabulário também ele é ampliado. Então a leitura ela faz muito bem, né, pra gente, porque ela amplia nosso vocabulário, ela aperfeiçoa a nossa escrita e de fato quanto menos a gente lê, né, menos a gente trabalha essa parte também dessa habilidade do desenvolvimento da escrita. Sim. E da comunicação, né? De tudo. E hoje em dia comunicação é tudo. Né? Até para os adolescentes que estão lá querendo investir no YouTube, tem que estar na internet, tem que botar a cara ali, tem que saber falar, tem que saber se comunicar. Né? Porque hoje tudo está digital. Sim. Todas as empresas estão digitais, o comércio está digital, tudo, né? A gente não tá longe, né, infelizmente, né, porque eu acho que isso daqui também às vezes muitas horas atrapalha. Mas a pessoa não pode, se tem vergonha, mas assim, como é que eu vou fazer pra colocar minha empresa? Eu tenho que aparecer, eu tenho que falar, eu tenho que saber. E pra pessoa aprender a falar, se comunicar, ela tem que saber escrever, né, uma coisa tá ligada à outra 100%. E realmente, cientificamente é comprovado isso, que quanto mais a gente lê, melhor o nosso vocabulário. Sim. E a gente consegue ter mais repertório, conversar melhor em todos os âmbitos, né, porque assim, é interessante quando a pessoa sabe conversar sobre tudo. Sim. Né, e hoje em dia as pessoas estão muito limitadas. Eu não sei se é essa questão digital ou não. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Assim, será que está emburrecendo? Se existe essa palavra, né? Se eu inventei ela agora, será que as pessoas estão ficando mais atrasadas? É uma pena. É uma pena, porque assim, por isso que nós começamos, que um ambiente leitor faz com que a criança tenha, né, o aluno em si, né, o adolescente, a criança né, pequena. Então, assim, por isso que a Criarte proporciona isso. Então, assim, nós começamos desde os pequenos. Então, sempre tem um momento de leitura, tem um momento do livro em sala de aula, tem o faz de conta, tem o fantoche. Então, as crianças conseguem lidar com isso muito bem. Então, eles conseguem falar, contar as histórias. Então, o ambiente leitor faz com que o aluno escreva bem, vai falar bem. Então, nós precisamos, né, fazer isso com os nossos alunos. E a Criarte tem feito isso. E você sabe, Maria Fernanda, que isso é um hábito que vem da infância. Sim. Porque o adulto, quando a criança lê um pouco, o adulto é muito difícil, porque assim como uma academia, assim como mudar a alimentação, é um hábito a leitura. Né? E quanto mais a gente pratica, mais a gente quer ler. Eu sempre coloco no meu caderninho ali no dia 1º de janeiro, todo ano, que você vai ler. Vou ler um livro por mês. Graças a Deus, olha, eu tenho conseguido minha meta. Outro dia até fiz um vídeo sobre isso, porque falaram assim, Bruna, tem curiosidade, você só lê livro de moda? Eu falei, não, gente, eu leio outras coisas. Aí eu fiz um vídeo falando, mostra essas caixinhas de perguntas, sabe, que a gente abre, a curiosidade das pessoas de saber o que eu leio. Aí eu fiz até um vídeo, vou mostrar pra vocês, a gente já tá no mês 5, então eu já consegui ler 5 livros esse mês. Mas isso há 10 anos atrás, vou falar pra vocês que eu li, não, isso é uma coisa que eu venho mudando de 5 anos pra cá, que eu comecei a ler mais e... Porque eu tô na internet, eu preciso falar, eu sempre me comuniquei muito bem, sempre fui comunicativa, eu sou geminiana, né, gente? Então geminiana fala muito. Mas é importantíssimo a gente ter repertório. Eu acho isso extremamente chique até a gente ter repertório pra você saber realmente sentar numa mesa e conversar sobre tudo. Eu acho assim, é tão interessante pessoas inteligentes, né? É tão bonito. E hoje em dia, pessoas tímidas, eu vejo que elas têm essa dificuldade. Às vezes até que no programa eu convido pra vir a pessoa super profissional, mas morre de vergonha de estar na frente das câmeras. Ai, não consigo falar. Eu escrevo muito bem, mas eu tenho vergonha, eu não consigo falar, travo, não sai. Aí eu fico pensando, gente, é assim, é uma coisa do ser humano isso, né? Tem pessoas que são assim, tá tudo bem. Mas quando... Nem todo mundo é desinibido. Nem todo mundo é geminiano. Ô, Bruna, mas por isso que uma casa precisa ter o hábito de leitura. Se você quer que o seu filho leia, ele tem que ter o exemplo, né? E nós que somos pais, né, mães, nós precisamos dar o exemplo. Então, assim, não adianta você cobrar a leitura se você não lê. Então, assim, você precisa influenciar o seu filho lendo em casa. Então, assim, uma casa precisa ter um ambiente leitor. Então, tem que ter livros, tem que ter gibis, né? Para que a criança possa também ir lá, né, e ter esse momento da leitura. Claro, é importantíssimo o exemplo. Exato, o exemplo é tudo. Que esse ambiente, realmente, o que a Fê tá falando faz muito sentido, viu, Bruna? Porque a gente tem a escola como
um papel ali de incentivar a leitura, e para isso a gente desenvolve projetos, né? A gente trabalha a leitura desde muito cedo com as crianças, e a Escola Criarte faz muito bem isso com vários projetos, inclusive a feira é um dos, né, projetos que são desenvolvidos, mas esse trabalho da leitura ele vem desde cedo, desde pequenininho, mas em casa, quando a gente tem a oportunidade de fazer esse ambiente também ficar, né, um ambiente gostoso e propício para a leitura. Então, assim, dar presente para os filhos, dá um livro, né, faz uma visita a uma livraria, vai a uma biblioteca. Eu acho que esses momentos que a família também, né, propicia ali com a criança, isso vai incentivando. Contação de história, contar uma história para dormir, né, isso é super importante. E, Bruna, só que estou lembrando aqui, uma coisa que eu esqueci de falar, nós estamos com uma parceria com a Livraria Nobel também, que estará conosco amanhã lá na feira. Inclusive já pensando nisso, então nós temos aqui em Ubatuba, né, a Livraria Nobel que está aqui com a gente, ela estará lá como parceira também, já para propiciar para as famílias a possibilidade, né, de acesso a esses livros, e para que as crianças também ali, né, junto, já vendo, passeando com a família pela feira, também já tenham a oportunidade de já adquirir os livros, inclusive os livros que a gente também trabalha, né, na escola, os livros paradidáticos que a gente trabalha. Então eu acho que tudo isso favorece o hábito da leitura. Porque é o que você falou, você está com meta, ou seja, você está criando o hábito da leitura, né? Sim. Você tem as suas metas de um livro por mês e tudo é hábito. E a leitura também é um hábito, e se você está num ambiente que te ajuda a criar esse hábito, né? E aí você vai conseguindo ampliar cada vez mais, né, a sua leitura. Sim, isso é muito importante, porque desenvolve também uma capacidade na criança também, que às vezes ela nem sabe, né? A preguiça, aí vai trocar, quer brincar, quer ficar no celular, quer um joguinho. E assim, tirar uma horinha por dia ali, 40 minutos, não sei, né? Isso é de cada casa. Mas como as mães hoje em dia limitam o celular, uma horinha só que pode ficar. Se limitasse, vamos colocar uma horinha também para ler? Livro. Ia ser um livro, né? Eu acho maravilhoso, eu amo, eu acho assim até chique falar que, gente, não sabe o que dá, leva um livro de presente. Porque eu acho que não tem erro você dar um livro para uma pessoa. Pode não ser o livro que a pessoa vai gostar, às vezes você não tem tanta intimidade, você não sabe o tipo de livro que a pessoa gosta de ler, mas a pessoa pode trocar, né? E eu acho tão interessante a gente incentivar isso, porque hoje em dia tudo é digital. Então, assim, numa era que poucas pessoas, igual a Nobel aqui em Ubatuba, uma cidade pequena, né, sobrevivem, né? Hoje em dia a Livraria Cultura em São Paulo fechou. Tipo, então assim, como pode, né? Triste isso, muito triste. Eu fico arrasada quando eu vejo uma livraria fechando. Sim. E é importante cada vez mais, e esse papel dos pais, além dos professores também, que é uma extensão da casa, né? O aluno vai levar para a escola, para casa, né? O que ele, pai, né, olha esse livro aqui que eu li hoje, vai contar. E às vezes o pai e a mãe tá tão no automático, na correria com tudo, e aí às vezes não dá atenção, né? Não incentiva, não porque não quer, mas porque realmente às vezes não tem tempo. E os pais já estão ali se cobrando o tempo inteiro para fazer o melhor para a criança. Então eu acho que, tipo, uma bola de neve, né? É que assim, a vida tá muito corrida, né, Bruna? Então assim, o que precisa é a casa, né, começar a pensar nisso. Porque se você quer que seu filho seja leitor, então, como eu falei, é o exemplo. Então assim, chegar em casa, guarda o celular, agora ninguém usa celular, vamos pegar um livro, vamos pegar um jogo, né, o momento do brincar, né, o momento do brincar, sentar no chão com seu filho, né, contar uma história, brincar de um jogo. Isso é fundamental para a parte, né, da parte de leitura, a parte pedagógica, do dia a dia da criança. Sim, é verdade. Isso é fundamental. Gente, nós temos um rápido intervalo comercial, não saem daí, esse programa está maravilhoso, voltamos já com mais literatura para vocês. Se você gosta desse assunto, se você também não gosta, mas está aí trabalhando, está encerrando o expediente, fala pro seu amigo aí do seu lado, liga na Costa Azul, clica aqui no link do YouTube, vamos assistir, manda mensagem pra gente também, nós vamos ler as mensagens de vocês. A Criarte está com uma feira literária amanhã, dia 30, semana passada já teve a primeira edição, amanhã a segunda e a terceira vem dia 13 de junho 13 também, de junho com a educação infantil. Então a gente vai falar mais sobre isso. Esse programa aqui tem um oferecimento de Pistache Gelateria, Bruna Lacerda Atelier e Aquário Beachwear, volta já. Dicas de moda, beleza, saúde e bem-estar. Happy Hour.
otros 11 bonitas que veo en San Juan. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan, que ya no se dan, pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté. ¿Te parece a mi crush? Y tirarte las fotos que no te tiré. Hacho, bro, bien linda, déjame traerte una foto. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome patas. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnell y Big J tocando bata. Hoy la calle la dejamos es barata. Y sería cabrón que tú me toques el guiro. Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita, perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo, pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayude. Ey, hoy voy a estar con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún pienso en ti, yo le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó. Ey, que prendan las máquinas pues pasan dulce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber, beber, beber y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco, estoy bien loco. Cabrón, guía tú que estás caminando, yo estoy que choco. Estoy bien loco, estoy bien loco. Vamos a disfrutar que nunca se sabe si nos queda poco. Debí tirar más. Gente, los quiero con cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos para la movie y las cadenas. Estamos para las cosas que valgan la pena. Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, cómo es que suena. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden. Y que tú me envíes más nudes. Y si hoy me emborracho, que bueno me ayude. Happy Hour com Bruna Lacerda. Voltamos, meus amores, com mais alegria, informação e diversão pra vocês. É o Happy Hour no ar, 103.1. Liga no YouTube, liga no Facebook, na rádio, no seu carro, no seu trabalho. Acompanhe aqui conosco até às 18 horas. Estamos aqui hoje com duas coordenadoras pedagógicas da Escola Criarte, contando pra gente um pouquinho sobre a feira literária que vai ter amanhã, dia 30 de maio, aqui na nossa cidade de Ubatuba. Um convite para todas as famílias. Você que é estudante, você que não é estudante, pode também participar. Tem algum custo a feira? Custo zero? Então é só... Qual horário que vai ser? A gente não falou disso ainda. Às 14 horas. Às 14 horas. Então, sábado, às 14 horas. Até que qual horário? Até às 17. Até às 17 horas. Programão para esse sábado à tarde. Entrada gratuita ali na Escola Criarte, que fica na Rua Liberdade, aqui no centro de Ubatuba. Para você também que tá descendo a serra. Você que gosta, né? Que é pai, tá aí com as crianças no carro. Quem sabe também um programão para você levar amanhã os seus filhos a participarem. A previsão é chuva, gente. Não vai dar praia. Então, vamos levar as crianças para a feira literária. Incentivar a leitura, que é um hábito muito importante. E como todo hábito é uma coisa que a gente tem que fazer repetidamente, né? Uma constância, então é preciso praticar. Isso é muito importante, né? É verdade. E vamos de recadinho de patrocinadores, porque a gente tem muito bate-papo com essas duas mulheres maravilhosas aqui.
para contar pra gente um pouquinho mais sobre essa feira. Para você que está passeando, curtindo a nossa cidade, tá procurando um look beachwear, o melhor da cidade, Aquário Beachwear, há 36 anos, vestindo as mulheres com muita elegância, classe, sofisticação, marcas chiquíssimas como Vicks, Água de Coco, Cantão, Carmin, Canal, Companhia Marítima. O melhor do beachwear está esperando por você na Aquário Beachwear. Fica na rua Guarani 820, aberto diariamente até às 22 horas. Você pode ir lá e você vai achar um look certamente maravilhoso para você passear de barco, viajar, curtir as praias de Ubatuba. Você que é turista e às vezes esqueceu a sunga, não tem problema. Lá tem moda infantil, masculina e feminina esperando por você. Aquário Beachwear, como eu já falei, fica na rua Guarani 820. Siga no Instagram também para você acompanhar todas as tendências. Gente, é uma coisa mais linda que a outra, que eu fico enlouquecida quando eu vou lá, tenho vontade de levar tudo embora, porque é um look mais lindo que o outro. Pra você também, anota essa dica, que essa dica também é boa, hein? Pra você, vai na praia, vai curtir o final de semana, quer tomar um gelato gostoso com toda a família. Temos Pistache Gelateria aqui na nossa cidade. São 14 lojas espalhadas entre o Litoral Norte e o Vale do Paraíba, esperando por você. Sabores artesanais, a fábrica da Pistache é aqui na nossa cidade, para que muitas pessoas não sabem, né? Pensam que é uma marca de São Paulo, do interior. É original de Ubatuba, fica ali na praia do Perequiaçu, no Trevo, ali na saída da BR-101, sentido norte. A Pistache tem loja de fábrica também, tá esperando por você. Tem a loja aqui do Casarão, tem a loja no Itamambuca, tem no Itaguá, na Praia Grande, aqui no Ubatuba Mall. Sabores irresistíveis, sem açúcar, à base de água. Você que, né, tá na dieta, não quer comer um doce, gente, pode ir, porque tem sabores lá, fitness também esperando por você. Pistache Gelateria, uma delícia. Eu também sou suspeita, porque eu sou embaixadora há 5 anos. Eu tenho essa difícil tarefa de tomar todos os sorvetes. Experimentar todos os sabores. Experimentar todos. Aquela banana split maravilhosa, aquele brownie na taça, delícia. Anota essa dica aí também. E pra você que quer um vestido de festa, você que tem um casamento, agora esse mês de maio, né, um mês de muitos casamentos, mês das noivas, o mês das Marias, o mês do amor. Mês de maio acabou, gente, passou tão rápido o mês de maio. No mês do meu aniversário, ano passado eu fiz 40 anos e foi uma delícia o programa também do meu aniversário, né? Eu tô comemorando ainda, enquanto é maio eu tô comemorando, porque geminiana gosta de comemorar o aniversário o mês inteiro. Pra você que tem um casamento, uma festa, quer alugar um vestido de festa, passa no meu ateliê que estarei lá te esperando pra gente tomar um cafezinho, descobrir as cores que te favorecem, porque eu sou especialista em teste de coloração pessoal, estudei cores, né, em Paris. Estamos falando aqui de estudos, de literatura, de ler, de aprendizado. Eu amo fazer cores e me especializei em coloração num curso que eu fiz em Paris há 10 anos atrás, e eu amo fazer teste de coloração, gente. Então eu tô lá esperando por você pra saber as cores que te favorecem, pra aumentar, valorizar a sua autoestima, né? Muito importante, hoje em dia que fala tanto de saúde mental, a gente tá com a autoestima em dia, isso é muito importante. Eu falo que moda não é futilidade, moda é autoconhecimento, e é muito importante que a gente, né, esteja bem com a gente mesmo, né? Porque os dias são mais felizes quando a gente tá bem consigo mesmo. E é muito importante a gente saber fazer o registro, sua cartela de cores. Você quer comprar um vestido, quer alugar, não sabe as cores da sua paleta, as cores que te iluminam, passa no meu ateliê que estarei esperando lá com muito prazer pra gente descobrir, enaltecer sua beleza ainda mais, mulheres lindas da nossa cidade. E vem mulheres de Paraty, vem mulheres de Caraguá, eu fico tão feliz. Eu falo, olha gente, que legal. Meu ateliê fica aqui na rua Estênis da Silva, na Rua da Rádio, na frente da Padaria Integrale. Estarei lá também, estou lá todos os dias esperando por vocês. Vamos voltar aqui com mais bate-papo com essas mulheres. Maria Fernanda Bischoff, coordenadora pedagógica. Vanessa Costa, coordenadora pedagógica. Vanessa contou pra gente, já veio no nosso programa quando ela lançou seu livro, né, Vanessa? Verdade, foi sim. E aí sim. foi tão gostoso também, foi uma né? delícia também foi estar aqui. Foi muito legal. Para falar um pouquinho desse processo de escrita de livro. No outro programa eu sou coautora de um livro que chama Virando o Jogo, que é um livro que reúne várias mulheres incríveis e que cada uma delas contam essa história de virada de jogo. E aí foi um programa bem bacana que a gente fez aqui. Foi bem legal. Seu livro também é uma delícia, né? É muito para as mulheres empoderadas, empreendedoras, né, para se apoiarem, conhecer uma história da outra, isso é muito importante, né? Hoje em dia, com tanto feminicídio, tanta história ruim que a gente tem vindo aí sobre as mulheres, né? Esse apoio eu acho que é importantíssimo, né? E a escola tem esse papel também, né? De quando a gente tá na escola, quando a gente é novinha, a gente é criança, a gente não se liga muito nisso, né? Mas depois, as memórias da infância a gente leva pra vida inteira, né? E às vezes, assim, uma criança que não tem autoestima muito boa, uma criança, né, que às vezes não tem uma família ali, né, tão estruturada, carrega isso, né? E eu acho que a leitura, a gente voltando pro assunto da leitura aqui, a leitura, quando a gente lê, a gente entra
naquela história, eu acho que a gente... É uma imersão, né? A gente entra ali, as horas passam, além de você estar melhorando seu vocabulário, sua escrita, né, seu conhecimento, a gente, é tão gostoso você entrar naquela história e se desligar um pouquinho, né? Às vezes a criatividade, né? E o gostoso da criança é isso, que quando nós estamos nesse processo de leitura e com a criança, principalmente os pequenininhos, essa imaginação, né? O imaginário, lúdico, contar né? histórias, e aí ele realmente, né, a criança vai se identificando. E aí quando eles vão crescendo, eles vão começando a selecionar os gêneros textuais também, né? Então, às vezes eles gostam gostam de fantasia, outros gostam de livros mais de ação, outros de poesia, né? E você vai se identificando, né, com alguns gêneros diferentes, mas é incrível assim como para a criança essa criatividade, esse desenvolvimento, né, da imaginação, muito legal. Por isso que quando você falou em memórias afetivas, por isso assim, quando você tem o seu filho pequeno, leia para ele. Você deitar com seu filho, ler uma história, um dia você conta, outro dia ele conta do jeito dele, ainda mais quando eles são pequenos, que eles estão ainda na fase da aquisição da escrita, é tão bonito de ver eles contando do jeitinho deles, e você vai, e amanhã, como é que vai ser? Vamos guardar para amanhã nós continuarmos. Então esse momento do faz de conta na leitura para os pequenininhos, para quando for maior, eles têm esse passar gosto, de gerações, né? Coisa que fazia com a minha avó, com a minha mãe. Os arquivos de memórias, né? Sim, memórias afetivas que ficam pra sempre na hora de dormir. Eu lembro que a minha avó, minha mãe contava história. E aí ela vai passar para os filhos dela também, para os netos dela. Isso é uma coisa muito bacana de incentivar essa cultura dentro de casa. Exatamente. Né? A minha filha, ela estuda na Criarte, né? E o livro que ela é o segundo livro que ela está lendo obrigatório, que é O Extraordinário. E é um livro lindo, né? E que fala sobre empatia, sobre o olhar para o outro, né? E aí ela tá assim amando esse livro, assim, ela tá adorando cada página que ela passa e ela vai me contando, e aí eu vou fazendo essa troca com ela, né? Então eu também vou conversando, e aí, como que você tá achando, o que você tá gostando? E aí ela vai contando a história e é muito legal, é muito gostoso. É uma forma de também, incentivar, né? também a leitura quando os pais se interessam pelo livro que a criança tá lendo, né? Porque às vezes ela quer até contar, mas às vezes os pais estão ali no automático e não pergunta, exatamente. Vocês acham que essa é uma forma, para quem tá nos ouvindo aí, que é uma dica, né, de como às vezes tem pais que têm muita dificuldade de criar esse hábito na rotina da criança, né? Qual seria uma dica assim, importante para esses pais começarem a inserir essa leitura, esse hábito na vida das crianças? Primeiro, o exemplo, né? Então, assim, para você fazer com que o seu filho goste de ler, você também tem que criar o hábito de leitura. Então, se você não tem o hábito, começa com um livro pequenininho, né? Então, assim, a hora que você está lendo, fala, filho, vamos pegar um livro para ler juntos? Então, você fica junto com o seu filho. Enquanto eu leio o meu, você lê o seu. Ou você, na hora de deitar, né, vai dormir com o seu filho, leia um pedacinho. Então, esse momento leitor na casa é fundamental, né, para a criança criar o hábito. Né? O adulto e a criança. Exatamente, ela vai só repetir aquilo que ela tá vendo. Exato. E conta pra gente um pouquinho, Maria Fernanda, sobre essa imersão internacional em educação que vocês foram lá pra região da Toscana, na Itália, que eu achei muito bacana. Conta pra gente. Sim, foi maravilhoso. De fato, eu já estou na Criarte há muitos anos, né, desde que a Criarte iniciou, e a Criarte me deu de presente essa imersão. A Alessandra, o Serginho e o Pedro Henrique me proporcionaram esse momento de conhecer a Itália e de fazer parte dessa imersão pela Futura Eventos. Então, assim, eu fui a primeira coordenadora a participar desse evento. Então, geralmente, esse evento são diretores que participam, porque, assim, eles vão com foco em conhecer as escolas. Então, eu e a Alessandra estivemos 13 dias, né, eu e ela, junto com um grupo de 12 pessoas, conhecendo as escolas, vendo como que é a cultura. Então, a gente conheceu desde a educação infantil até a faculdade, como que eles trabalham, como que é o trabalho com as crianças, como é o trabalho com os adolescentes. Então foi assim uma experiência única, que a Criarte me proporcionou, e agora tudo aquilo que nós aprendemos lá, nós vamos estar fazendo junto, né, com os coordenadores, com a Vanessa, com a Kênia, que é a coordenadora do bilíngue, para poder estar trabalhando com os alunos. Ai, que bacana. E a gente já teve uma feira na semana passada, amanhã tem a outra, a segunda edição, e aí no dia 13 de junho vai ter mais uma? Isso, da educação infantil. Vocês dividiram por idades. Exato, de fato assim, a gente tem a educação infantil, que é do mini ao pré-2, o Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, que aconteceu dia 23, e o Fundamental 2, que é do 6º ao 9º, e depois a série ensino médio.
Que vai acontecer amanhã, dia 30. Vai acontecer amanhã, dia 30, Isso. segunda parte da feira. Isso. Porque tem muitos alunos, não dá pra ser um dia só, né? É muito. E muda também a literatura, muda né, o estilo de leitura de uma idade para outra. Sim, muda. Muda a faixa etária, o gênero, né, os títulos dos livros. Então a gente separa também para conseguir atender com qualidade a todas as famílias, porque os alunos também expõem todos os trabalhos, né, que eles realizam. Então, para que a gente consiga fazer isso com qualidade, a gente também separa alguns dias para conseguir atender aí a todas as famílias. E Bruna, sabe, voltando um pouquinho aqui nessa imersão da Itália, que a Fernanda foi, a Alessandro e o Serginho, eles investem muito na formação da equipe, né? E aí essa foi uma oportunidade que a Fê teve de participar nessa imersão, que é voltada, né, para conhecer escolas, referências na Itália. E não é nada que a gente vá copiar, né, porque a gente tem uma outra realidade, mas a gente consegue, né, se inspirar e adaptar muita coisa que está dando certo, né? E aí esse olhar ao que está dando certo e que a gente pode, né, também trazer para a nossa realidade, adaptar, né, para nossa escola, para nossa realidade, mas sempre pensando no desenvolvimento dos nossos alunos, né? E eles têm um olhar, e isso eu admiro muito o Alessandro e o Serginho, porque eles têm uma mente muito aberta a isso, né? A educação e a formação de toda a nossa equipe. Então, desde as coordenações, quanto dos professores, então eles investem muito nessa formação, porque de fato são as pessoas, né, que vão estar aí à frente no dia a dia, né, com as crianças, fazendo esse trabalho. Então a gente está falando de leitura, de incentivo, nós estamos ali num papel de coordenação pedagógica, mas nós temos toda uma equipe de professores que estão diariamente, né, fazendo esse trabalho de incentivo com os alunos na sala de aula, então fazendo esse trabalho da leitura do livro, mas também, é claro que tem nota, mas não é a nota, né, em si, mas eles estão lá fazendo o desenvolvimento, né, de toda essa leitura também em sala de aula. Então tem debate, tem conversa, tem diálogos, tem roda de conversa sobre o livro, né, tem resumo, tem redação, né, e isso é muito importante, né, esse processo é muito importante. Sim. Esse olhar diferenciado é uma característica da Criarte. Eu ia falar isso até, nesse gancho, porque a Criarte, ela tem essa fama, né, de ser uma escola conservadora, né, Sim. que é aquela escola antiga. Eu estudei a vida inteira na Taba também, que era uma escola que eu acho que, como eu tenho, né, na família, crianças que estudam lá, bem próximas, e aí conversando assim com as minhas primas, que são as mães, e todas estudaram na Taba, que a Taba nem existe mais, infelizmente, porque era uma escola tão boa, nós temos tantas saudades da Taba, e muitas pessoas aqui em Ubatuba cresceram e estudaram na Taba a vida inteira. Os meus amigos de infância todos são da Taba até hoje, alguns foram embora, casaram, outros fizeram faculdade assim como eu e voltaram, e a gente tem memórias maravilhosas, né, e eu vejo que a Criarte, ela teve esse desenvolvimento também. A minha prima Isa, a gente estava até falando aqui no comercial, a filha da Tati, ela cresceu desde o maternal até o 3º ano na Criarte. E essa linha de escola, hoje em dia, nessa era digital, nessa era moderna, nessa era que, né, tudo... é difícil até hoje em dia a gente tratar com adolescente, principalmente. Sim. Né? E como vocês veem esse olhar da Criarte, assim, nessa... Como que eu posso falar? Nesse sistema de educação para criança, assim, na escola, né? De fato, assim, nós temos como o Serginho e a Alessandra vê as pessoas que trabalham na Criarte como única. Então nós também temos os nossos alunos como único. Então nós trabalhamos o aluno como único, trabalhamos a vivência do conteúdo e trabalhamos valores e princípios cristãos. Então assim, a gente valoriza muito a família. Então assim, as famílias estão muito presentes lá na escola. Então assim, a gente acolhe a casa, então nós conversamos. Então esse é o diferencial, não só com as pessoas que estão, né, no time todo, né? Hoje a escola tem bastante funcionários. Então assim, o Serginho, a Alessandra e agora o Pedro Henrique, que está lá também à frente, que foi meu aluno. Sim. Já tá bom. Já tá. Aquelas bem tias, né? E ele tá ele tá tomando conta agora dessa parte, legal. Tá muito legal. E é gostoso de ver, né? Sim. O meu aluno hoje tomando a frente, né? Do que a Alessandra e o Serginho construíram lá atrás. Então, assim, ver tudo isso, porque assim, a Criarte, ela valoriza, né, as pessoas que estão ao as entorno. Famílias, né? Eu acho isso muito importante. Exato. Essa questão de você
valorizar a família, porque hoje em dia, gente, assim, é um assunto que rende outro programa, não é pauta para esse, mas eu acho que é legal vocês, né, com esse olhar, porque a escola, os professores, eles são muito desvalorizados. Temos que trabalhar juntos, né? Não, e aluno xinga professor, e as famílias, hoje em dia, muitas separações, casos de divórcio em família. Então, eu acho que esse olhar na escola, quando você passa esses valores, né, para as crianças desde cedo, eu acho que é muito importante, porque os valores não só... A gente tem que, né, claro que isso é um papel muito dos pais também, de como vai educar aquela criança. Mas a escola é uma extensão, né, daquele aluno. E o pai e a mãe vai colocar o aluno na escola que ele identifica, que ele quer como base aquilo que ele acha importante como valores. Né, que hoje em dia estão muito perdidos. Os valores estão invertidos. Invertidos. Como é que vocês veem isso nesse ponto de vista? Assim, é uma preocupação para vocês? Assim, como, né, pedagogas estão lá, né, de à frente, porque, gente, hoje em dia o negócio tá tudo muito louco. E aí a gente vê, poxa, essa semana mesmo eu vi que não sei nem onde que foi, não me recordo, mas eu vi uma notícia que o professor foi agredido. Sim. Aí eu falei, gente, como assim? Que falta de respeito, né? Não que isso sempre existiu, mas eu acho que hoje em dia tá tão desmoralizado tudo. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Bom, primeiro que assim, né, Bruna, a escola tem seus desafios, qualquer escola, né, tem desafios, a gente também tem, como qualquer escola, mas o que é importante é esse olhar e esse trabalho, né, toda escola tem uma missão, uma visão e tem valores, e a gente tem uma missão, uma visão e valores, assim, muito claro para nós, né, e para toda a nossa equipe, de qual é a nossa missão. Então, a gente trata a educação como uma missão realmente, né? E com certeza a gente tem famílias das mais diversas possíveis, porque a sua família é diferente da minha, que é diferente da dela, são contextos diferentes e que se encontram no mesmo lugar, né? Então, se encontram ali na escola. Então, nosso papel é sempre mediar tudo isso, né? E ser facilitador nesse processo, mas sempre pensando no desenvolvimento e na formação dos nossos alunos e das nossas crianças. Então, sempre a gente vai ter esse olhar, né, em propiciar esse desenvolvimento dele, com qualquer contexto que ele tenha. E nenhum contexto é igual, porque são seres humanos diferentes, contextos diferentes, né? Mas o nosso papel é fazer essa missão, que é transformar vidas por meio da educação. Esse é o nosso papel, né? Então, transformar essas vidas e aí ter essa participação ativa na formação dos nossos alunos. Então, quando a gente tem que chamar atenção, a gente chama, né? Assim, quando a gente tem que elogiar, a gente elogia, e aí esse é o papel da escola. Quando tem que também conversar com a família, a gente conversa, até porque a escola, ela tem muito esse papel junto com a família. Então, a gente é muito parceira, né, da família. E eu acho que é esse o caminho mesmo, né? A escola, ela é parceira da família nesse processo. As crianças estão passando por um momento ainda de formação, eles estão entendendo, né, o que eles são nesse mundo, e é o nosso papel como escola, como família, ajudá-los e orientá-los nesse caminho que eles estão percorrendo. Então é esse o nosso papel, e a gente faz isso muito junto com a família. Por isso a gente preza muito, né, por alguns princípios e valores realmente cristãos, que não tem a ver com religião, mas tem a ver, né, com o respeito, né, com a fé, e aí isso acho que é super importante, né? Esses valores são importantes que cada família, né, traz e carrega, para que a gente consiga formar bons cidadãos. Sim, né? Sim, é importantíssimo. Né? E voltando para a Feira Literária, tem algum outro aspecto que vocês querem colocar aqui pra gente, para quem está nos ouvindo agora? Já estamos chegando ao final, gente, passa tão rápido o programa, né? Sandro, já está acabando, Sandro? Sim. O diretor falou que está acabando, gente, infelizmente. E aí tem algumas outras considerações a fazer? Sim, nós vamos ter a Nobel amanhã, né? E também teremos o teatro, teremos a Ciranda Cultural, que também estará na nossa feira. Sim. E um teatro que é muito importante muito, também, né? Sim. Essa questão cultural, incentivar o teatro, a literatura. Parabéns para a Escola Criarte, que tem, né, que desenvolve isso, que traz essas feiras. E no papel do adolescente isso é muito legal, né? E a gente, no Brasil, não só em Ubatuba, não estou dizendo sobre aqui, mas eu acho que
no Brasil, sim, a gente fala muito pouco sobre essas questões, né? Então, quando a gente incentiva a criança, o adolescente, dar esse acesso para eles, eu acho que é muito importante e fundamental. Sim, né? E amanhã a gente tem também participando na nossa feira a Aldeia Renascer, que vai estar lá fazendo uma parte cultural, porque um dos títulos dos livros que foram trabalhados é um livro com o título dos povos indígenas. Inclusive Ricardo Martins, que é um escritor, né, e fotógrafo que estará lá conosco, também vai falar sobre o livro dele, Os Últimos Filhos da Floresta, que foi onde ele passou, né, um bom tempo numa aldeia indígena. Sim. E aí ele fez, né, todo um trabalho desses povos originários, e que ficou muito bonito o resultado do trabalho dele. Ele vai contar um pouquinho sobre isso. E aí a Aldeia Renascer estará lá também com uma parte cultural, né, apresentando também um pouquinho de como é o trabalho deles lá na aldeia. Que legal, que bacana. Legal trazer essa aproximação para a criança, né? Uhum. Porque muitos hoje em dia nem viram, não sabem nem o que é um índio. Não. Né? Você fala, hoje é o dia do índio, que dia é esse? Infelizmente. Sim. Mas assim, é uma coisa característica da nossa cidade de Ubatuba, né? A gente mora numa cidade que tem isso como cultura, né? É importante a gente trazer isso para as crianças, né? Muito legal. Bom, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Eu quero muito agradecer a participação de vocês. Mandar um beijo para a Rose, que quando você estava falando da feira literária aqui, esse assunto, a Rose Cabral, que é, né, mãe do Henrico aqui da rádio, minha amiga querida, ela o ano passado fez a primeira feira literária aqui em Ubatuba, que foi o Pirão das Letras. Foi ali na Praça da Fundarte. Esse ano teremos Dona Rose, a segunda edição, e ela também trouxe gente de fora. Ela abriu um edital, vários autores daqui da região, Paraty, Ilhabela, Caraguá, São José, vieram vários. Foram um final de semana inteiro. Eu até apresentei, ela me convidou para apresentar, eu e a Elaine Romão e o Cícero Assunção aqui da rádio. Foi tão bacana. Eu acho que a gente tem cada vez mais incentivar isso assim, porque tem a Flip em Paraty. Sim. Olha só o tamanho que é a Flip. Começou pequena, né? Então, quando a gente incentiva isso, que outras pessoas, outras escolas possam se incentivar, ter isso como exemplo também, que eu acho que acredito também que tem outras escolas que em Ubatuba sempre, né? Temos escolas maravilhosas aqui também. E não tem escola certa nem errada, né? Vamos deixar claro sobre isso, porque depois vão falar, a Bruna tá falando. Não, gente, eu tô falando nada. Né? Elas são da Criarte, mas o espaço está aberto. Essa semana aqui mesmo veio o pessoal do Cooperativa. A gente sempre está recebendo todas as escolas aqui. A rádio está aberta para todas virem contar sobre a sua programação, sobre a sua educação e sobre o incentivo, né? Que todas cuidam tão bem, com carinho, né? Escolas particulares, escolas estaduais, aqui da nossa cidade de Ubatuba. Então, todas são muito bem-vindas, e tem isso, né? A família que se identifica com cada escola. Sim. Né? Porque antigamente era um padrão de escola. Né? Hoje em dia tem tanta escola diferente, que às vezes eu converso com as amigas que têm filho, mas eu vou botar numa escola lúdica, eu vou botar numa escola não sei o que, uma escola mais... Aí eu fico pensando, nossa, mas tem tanto tipo de escola assim hoje. Na minha época era só um padrão, só um jeito de escola, né? A gente não tinha tantas, né, também. Hoje em dia em Ubatuba tem muitas escolas, né? E eu acho que isso vem crescendo, até bilíngue. Na nossa época também tinha, né? Isso é muito bacana. Isso é importante, né? Sempre a educação salva vidas, né, gente? A arte, a cultura, a gente sempre tem que estar trazendo esse olhar, principalmente para as crianças, né? Que é o nosso futuro, são as crianças. Sim, então a gente tem que, a educação ela é a base de tudo. Né? Então quero muito agradecer a participação de vocês, parabéns por esse trabalho. Obrigada. Que, né, sejam muito bem-vindas aqui sempre quando vocês tiverem novidades para contar pra gente. Né? Tenho certeza que a feira já, semana passada foi um sucesso, amanhã vai ser outro sucesso, dia 13 também. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente que agradece, Bruno, muito obrigada mesmo, e fica aqui a dica, né? A leitura, ela realmente engrandece a nossa alma, né? Com certeza. Vamos ler, gente. Vamos ler. Obrigada. A gente fica brigando na internet aí por causa de briga política. Vamos ler, pega um livro e vai ler. Leiam para os seus filhos, né? Leiam para os seus filhos. Exatamente. Tem nada para fazer, abre um livro. Isso. Né? Deixa o celular e leia. Isso, deixa o celular e vamos ler. Tem gente que fica perdendo horas aí brigando por causa de política, por causa de futebol, por causa de... Ai, gente, não, vamos ler que vai resolver tudo. Né? Então é isso, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Se beber, não dirija. Curta as nossas praias com sabedoria. O final de semana, não vire notícia na Costa Azul. Né? Leve seu lixo embora da praia. Um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Até final de semana que vem.